Querido amigo cafeicultor, tudo jóia? Mais um bate-papo que nós vamos ter aqui nessa semana a respeito do café. E no bate-papo de hoje, nós estamos aqui para responder, né? Na verdade, nem responder, acolhendo, né, uma sugestão de um dos nossos seguidores, o Alex. Ele pedia que nós falássemos um pouquinho do fertilizante organo-mineral, que era uma dúvida dele, e ele está querendo implementar isso aí na sua lavoura cafeeira, né? E nós estamos aqui com os nossos amigos, né? O Vinícius e o Júnior, que são representantes da AgroCP, né, uma empresa de organo-mineral que acredito que você deva conhecer, e nós vamos bater um papo aqui com essas duas figuras ilustres aqui, nossos amigos, a respeito dessa tecnologia de fertilização das nossas plantas de café. Mas antes de nós virmos aqui bater o papo com eles, quero convidar você, como sempre faço, dá o joinha pra gente. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva e também marque as notificações para que você fique atualizado aí de todas as postagens que nós fazemos aqui no nosso canal semanalmente. Então, Júnior, né, Vinícius, sejam bem-vindos aqui no nosso canal, né, no canal da Gaia Tech. E eu espero, né, que a nossa conversa seja bastante produtiva e possa esclarecer a dúvida de muitos dos nossos, né, amigos cafeicultores que nos acompanham aqui no nosso canal, né? Muito obrigado pela disponibilidade de vocês de estar aqui conosco batendo esse bate-papo, né, sobre os fertilizantes organo-mineral, contando um pouquinho também da história da AgroCP aqui para os nossos amigos cafeicultores. Nós que agradecemos, Michel, a oportunidade de poder esclarecer algumas dúvidas, explicar melhor como funciona o nosso fertilizante, toda a tecnologia que a gente tem, as pesquisas que a gente vem cada vez avançando nelas, né, para melhorar o produto cada ano mais. Só me apresentando, eu sou o Vinícius, representante comercial da AgroCP, nas Matas de Minas, fico sediado aqui em Espero Feliz. Eu agradeço pelo convite, Michel. É sempre bom estar conversando, trocando informação a respeito do nosso fertilizante, e eu espero que esse bate-papo aqui agregue demais para os nossos amigos produtores, né, Vinícius? Se Deus quiser, vai. Vai ser bem esclarecedor aqui para todos nós, né? Para aqueles ainda que têm alguma dúvida, né? Até para mim mesmo, né? O Vinícius e eu, a gente sempre conversa aqui, né? A respeito da tecnologia, né? E sempre dúvidas elas surgem, né? E eu espero que ao longo desse bate-papo a gente consiga, né, sanar essas dúvidas. Até fiz aqui uma colinha, né? Para a gente não passar desapercebido. Ó, gente, porque a cabeça tem hora que não funciona não, então a gente tem que usar dos artifícios tecnológicos para que a gente possa, né, não perder nada. E para começar, né, eu não sei quem vai responder, afinal, o que é o organo-mineral? Resumo de organo-mineral nada mais é que uma matriz química, né, que são os fertilizantes químicos que a gente tem, adicionada à matriz orgânica, então substâncias úmicas, e aí a mistura disso, a gente tem o organo-mineral. Para que a gente faz isso? O intuito principal da AgroCP em juntar essas duas fontes é simplesmente proteger nutriente. Então os fertilizantes químicos são importantes demais, né? Trouxe na cafeicultura até aqui, vai continuar nos levando. Porém, eles têm algumas, vamos dizer, algumas falhas, algumas perdas no processo, né? E o que a gente faz com o organo-mineral, adicionando essa matriz orgânica, é simplesmente para poder corrigir essas falhas, entregar para o produtor um fertilizante de alto padrão, de alta eficiência, com eficiência melhorada, para ter menos perdas e mais produtividade. Michel, quando a gente para poder estudar um pouquinho mais da tecnologia organo-mineral, igual o Vinícius explicou, basicamente, de uma maneira bem simples, o que acontece? A nossa matriz orgânica tem ácido úmico e ácido fúlvico, certo? Esse ácido úmico e esse ácido fúlvico complexos nutrientes, principalmente falando de nitrogênio, fósforo e potássio. Protegendo então esse nitrogênio contra a urease, contra essa volatilização, aumentando a CTC localizada, diminuindo o efeito da lixiviação no nitrogênio e no potássio, e também protegendo o fósforo. O que acontece? Esse ácido úmico e esse ácido fúlvico, eles atacam os óxidos de ferro e alumínio, complexando esses óxidos, fazendo com que esse fósforo fique mais liberado para a planta e tenha uma maior eficiência na absorção desse nutriente. Aquela dissorção que as partículas de argila fariam no fósforo, o ácido fúlvico, o ácido úmico entra no lugar. Isso, justamente, como, entre aspas, assim, de uma maneira bem simples, neutralizando essas cargas. E a gente tem os outros benefícios, que é o quê?
como a gente está botando matéria orgânica no solo, ácido úmico e ácido fúlvico, a gente tem uma ativação microbiológica do solo. A gente faz um ambiente mais favorável para o solo, para a planta, porque o solo também é um ser vivo, né? Então tem todos esses benefícios que o organomineral entrega, além da proteção dos nutrientes. E essa tecnologia, como que surge essa tecnologia? É nova? Já é antiga? Como que a AgroCP despertou para esse tipo de produto, para esse tipo de fertilizante? Nos anos 2000, 2003, 2004, por aí, tinha um pesquisador, né? Eduardo Boia, é um pesquisador lá do sul de Minas, fazendo lá em Cabo Verde. E o Eduardo Boia, ele teve contato, ele é um professor também, pesquisador, ele teve um contato com o organomineral lá atrás e gostou muito do resultado. Foi aprofundar os estudos. Uma fazenda grande lá, foi aprofundar os estudos e começou fazendo na fazenda dele mesmo, organomineral. Até então se sabia muito pouco sobre organomineral. E mesmo quem dominava o assunto ainda não tinha tanto a prática. E ele aprofundou muito os estudos, foi para fora do país para buscar mais informação e encontrou resultados fantásticos na lavoura dele. E com o passar dos anos fazendo essas pesquisas lá na fazenda, ele começou a usar em 100% da fazenda dele. Isso durante vários anos. A AgroCP, que era uma empresa que é uma empresa de 1988, era uma revenda, redistribuidora de defensivos, o Marquinhos, dono da empresa, propôs para o Eduardo de fazer esse organomineral para nós, né, ser o nosso consultor. O Eduardo topou. Em 2014 nasce a indústria de organomineral da AgroCP. Então, naquele ano já foi comercializado 9.000 toneladas, e esse último ano já passamos de 250.000 toneladas comercializadas, ou seja, o negócio cresceu e cresceu muito. E com isso, ao passar desses anos, aquele organomineral de 2014 não é nada parecido com o de hoje. A gente evoluiu muito em pesquisas, você já conhece, eu mostrei várias pesquisas para vocês, temos 17 instituições parceiras de pesquisa, com várias pesquisas em cada uma delas, e fomos cada vez mais melhorando esse produto. Uma das dúvidas que a gente traz, né, essas matrizes orgânicas, qual é a origem, né, da parte orgânica? É vegetal, animal, tem um mix das duas coisas? Como que a escolha, né, para esse tipo de material, né, porque o químico a gente sabe que é o NPK, né, os outros nutrientes aí, né, ureia, o MAP que é usado, sim, né, sim. Mas a gente grava, né, no ar livre, passou um cara no carro aqui, ó, olha lá o pessoal, ó, buzinando pra gente aqui, ó. Né? Mas fala aí um pouquinho, né, dessa fonte orgânica aí, para nós um pouquinho, que vocês utilizam no fertilizante de vocês. Vamos lá então, Michel, igual você falou, né? A matriz química, né, que a gente trabalha vai ser cloreto, KCl, ureia, MAP, super simples. A nossa matriz orgânica, ela é origem vegetal, de 90% a 95% de origem vegetal. São resíduos da indústria de papel e celulose. São resíduos ricos em lignina. E qual que é a vantagem disso? Quando a gente está falando de lignina, na decomposição da lignina, na transformação desse material orgânico para matéria orgânica, a gente tem compostos orgânicos, ácidos úmicos e ácidos fúlvicos de maior qualidade, mais estáveis. E 5 a 10% é composto animal, mas questão de produção operacional, para poder acertar os teores, para poder ter um teor maior de nitrogênio para estabilizar a relação CN, para ter uma compostagem mais efetiva. Mas essa compostagem, né, Júnior? Justamente. Pra você ter ideia, o grande diferencial da AgroCP, Michel, esse material orgânico que a gente está falando da indústria de papel celulose, quando ele chega para a CP, já está em decomposição há 5, 6 anos, lá na indústria de papel celulose, a gente tem contrato com eles. O material já chega pronto. E esses 5 a 10% de material orgânico de origem animal que o Júnior está mencionando, ele é para acelerar, porque senão esse processo talvez demoraria 10 anos. Por conta da relação carbono e nitrogênio, né? Exatamente. E outro fator muito importante, que é uma questão comum em fertilizantes organomineral de origem animal, ele não tem mau cheiro. Verdade. Eu Ele não visitei, né, eu tive a oportunidade de visitar lá a fábrica da CP, né? Eu imaginava que ia chegar lá, aquele negócio
fedorento, né? Mal cheiroso. Sim, E sim. não tem, né? Não tem, né? Você consegue Faz um galpão fechado com lotado de material orgânico sem e sem janela, uma porta para entrar, outra para sair, né? E não tem entendeu? Não, justamente, isso é uma característica muito importante, né? Porque o material estabilizado, né? Se a gente não tivesse esse material estabilizado, ele ia estar fermentando ali, você ia botar a mão, ia estar quente, Sim. ia estar fermentando e daí ia dar o moldor, né? E só uma informação importante, quando a gente fala dessa compostagem, né? Dessa decomposição desse material orgânico para matéria orgânica, é muito importante também a gente ter o momento de encerrar o processo. Porque é um processo que vai culminar no final de umina. E essa umina ela não tem carga, então perde todo o benefício que o ácido úmico, o ácido fúlvico vai proporcionar no fertilizante. Então, por isso que é importante ser um processo controlado, para poder garantir um produto de maior qualidade também. Tem esse detalhe, o pulo do gato, o momento certo de parar essa reação, vamos dizer assim. Resumindo isso que o Júnior falou, a gente tem que ter no final dessa compostagem os ácidos úmicos, né? E os ácidos úmicos quem são? Ácido fúlvico, ácido úmico e umina. O ácido fúlvico e o ácido úmico são reativos, tem altas cargas, muita carga negativa, que é o que vai ligar nas cargas positivas do nitrogênio, do potássio, para não deixar ele descer no solo, que vai ligar no alumínio, no ferro para prender e não deixar o meu fósforo ligar neles, né? E deixar o fósforo disponível para a planta. E tem alta solubilidade. Eu preciso com que na hora que chova, a matéria orgânica ela solubilize junto com o fertilizante químico, que tem solubilidade alta. Então, e a umina ela não tem solubilidade, ela é o fim do composto, né? Depois que eu decompus tudo, ácido fúlvico, ácido úmico, depois eu chego na umina. Ela tem carga, mas ela não tem solubilidade, então eu não vou ter, tem menos carga também que os outros, e não tem solubilidade, então eu não tenho proteção. Então eu preciso parar esse processo aí, lógico que a gente vai ter um pouco de umina, eu preciso parar esse processo aí em ácido úmico e ácido fúlvico para eu ter altas cargas negativas, ou seja, eu poder proteger realmente os nutrientes, que é o que a gente prega, e poder ter uma solubilidade boa para realmente ter essa proteção, essa complexação que a gente está pregando aqui. Então, para a gente partir para uma conversa mais prática, né? Estamos aqui no meio de uma lavoura, né? Aí o produtor vai vir para fazer a aplicação do fertilizante, né? Qual que é a grande diferença entre o que nós estamos acostumados, o convencional, e esse fertilizante, o organomineral, com relação a essas proteções? Na prática aqui, qual vai ser o grande resultado, né, que ele vai entregar, né, para a planta, né, atendendo às expectativas aí do produtor que vai fazer a adoção dessa tecnologia? Qual a grande diferença, né? E quando eu falo grande diferença, eu peço que vocês possam dizer, falar um pouquinho, igual você comentou no início do bate-papo aqui, a respeito da urease, né, essas coisas todas que vai diminuir a questão da volatilização do nitrogênio, da lixiviação aí de potássio, né, essa questão da adsorção de fósforo aí pela argila, né, as perdas, né, também que a tecnologia, né, garante que a redução de perdas ela é astronômica, né, se é o que eu posso usar esse termo, né, e aí, o que o produtor pode esperar com toda essa tecnologia? Então, Michel, eu vou falar primeiro do primeiro benefício, que é o operacional. Por exemplo, uma característica do organomineral que a gente falou é a questão da proteção do nitrogênio contra a urease, né? Inibindo essa volatilização. E a gente trabalha na cafeicultura de montanha, aqui na nossa região. Mão de obra difícil, né? Mão de obra difícil. Chuva é um fator complicante para o operacional. E o organomineral, o que ele faz? Ele te dá a possibilidade de fazer adubação no seco. Jogar antes da chuva, antecipar, se programar. Porque a gente não vai ter essa perda pela urease por causa da complexação do nitrogênio pelo ácido úmico e ácido fúlvico. E outra coisa que a gente tem, devido até o mundo está mudando, as mudanças climáticas, às vezes a gente tem concentração de chuvas muito altas. O que era para chover em um mês, chove em uma semana. E falando de potássio, qual que é o problema? Desce, né? Desce, a lixiviação. E por causa desse aumento da CTC localizada, a gente minimiza esses efeitos da lixiviação. Ou seja, a gente consegue manter o potássio mais tempo ali na zona de absorção da raiz, ela tendo maior eficiência. Então, os benefícios. Primeiro, a gente pode trabalhar no seco, a gente diminui a lixiviação, a gente tem uma redução do efeito salino do solo, dos fertilizantes, e a gente também, clientes que a gente acompanha há mais tempo, a gente viu também que a questão da utilização da calagem, pensando em correção de pH, tem diminuído, porque a gente consegue manter um pH mais estável também. Acidifica menos, né, o solo. Justamente, perfeito.
consequentemente a gente faz um ambiente, um sistema solo-planta mais favorável para o desenvolvimento do sistema radicular. Ótimo. Ação mais cedo, que o Júnior mencionou, né, que a gente pode fazer lá no seco, não precisa ficar esperando chuvas, né, gera muitos benefícios, né. Você tem uma pesquisa lá, no andamento, né, não sei se a gente pode citar Pode, fica à vontade. De um dos resultados que vocês passaram, que fizeram adubação antes, quando foi ver, no final do ciclo, cresceu um internode, né, 1,5. 1,8, né. 1,8 rosetas a mais. Por quê? Eu faço adubação lá em agosto, setembro. Acabou de fazer os tratos, colhi. Vamos pegar aí, setembro. Fiz adubação em setembro. Espera a chuva. Mas e se não chover? Se não chover, ele vai ficar lá. E se chover 5 milímetros? Ele já vai ter aquela liberação, aquela estabilização que eu falei, já está nutrindo a planta, ou seja, já vai sair daquele estresse para um crescimento. Consegue colocar, faz no máximo 2 adubações, emitindo até uma única com a dose total, né? Ou dividir essa dose total em 2 adubações. E essas adubações, elas são, nossa recomendação é que se faça setembro e novembro, dezembro, ao último máximo em dezembro. Com isso, o potássio chega todo antes, no momento realmente necessário, né? Que é o momento de enchimento de fruto, que é onde mais precisa de potássio. Né? Com isso, a gente ganha em rendimento. Peneira, você também nos passou também um melhor rendimento. Melhor. Então, são 2 fatores aí, produtividade e de operacional, como o Júnior citou, que é fundamental, produtor, principalmente na nossa área de montanha, né? Uhum. E uma das coisas que o pessoal costuma dizer, né? Porque o pessoal, para vender o produto, eles reduzem dose. Eu vou, não estou sendo advogado do diabo. Assunto aqui, polêmico. mas é um assunto polêmico, né? E converso muito com o Vinícius aqui, né? A gente vê o posicionamento que eu vou falar dele aqui, por conta da gente sempre estar em conversa, né? Sim. A gente vê o posicionamento dele e a gente observa que as doses que o Vinícius posiciona aqui nos produtores que são atendidos aqui pela CP aqui na região, até hoje eu não vi um produtor que ele fala assim, não, eu joguei menos adubo para poder vender o fertilizante, né? Sempre dentro da questão técnica. Mas existe isso no mercado, não estou dizendo nem da CP, né? Mas de uma forma geral, abrangendo aí outras empresas, né, que têm o mesmo princípio de tecnologia, né? Existe isso aí, você consegue observar isso no campo, o Júnior? Então, na verdade, vamos falar assim, não é uma redução de dose, é uma adequação. Como a CP tem outras empresas no mercado que têm tecnologias, a agricultura vem evoluindo. Como a gente vê o melhoramento genético de plantas mais produtivas, mais adaptadas, a gente também teve a evolução dos fertilizantes. Cada empresa tem sua tecnologia e essas tecnologias vêm para quê? Para auxiliar o produtor, para poder usar aqui. A gente sabe que o nitrogênio, fósforo, potássio é caro. A gente tem pesquisas que falam que o fósforo vai acabar primeiro que o petróleo. Então a gente tem que usar esses recursos limitados da melhor forma possível, certo? Otimizar o uso, né? Otimizar o uso. Então empresas como a CP, como outras empresas no mercado, fazem o quê? Tecnologias para que esse fósforo, esse potássio e nitrogênio seja mais eficiente. Na verdade, você não está reduzindo a dose em si, você está usando só o necessário, porque igual a gente falou ali das nossas tecnologias, se a gente diminui, fazer uma conta de padaria, se a gente precisava de botar ali 10 kg de fósforo e 5 kg de fósforo é absorvido pelo óxido de ferro e alumínio, sobra só 5 para a planta, certo? Eu posso colocar os 5 protegido, né? Protegido, que vai sobrar para a planta. Sim. Você está adequando as doses tanto de nitrogênio, de fósforo, potássio, porque você tem uma eficiência maior. Uhum. Então não é redução de dose, é adequação em função da maior eficiência. Com certeza existem empresas que realmente abaixam ali, comercialmente para ganhar uma venda outra, né? A medalha que você pega, igual, como disse o Júnior, a gente vai no que o cafeeiro precisa. Então, se o café precisa de 6,2 kg de nitrogênio para produzir uma saca, né? Isso é pesquisa. Quando você vai chegar na conta final colocando as perdas do fertilizante químico, você coloca 30% a mais no nitrogênio, 30% no potássio, põe 50%, às vezes até mais no fósforo. Como a gente tem as proteções, né, no nitrogênio e potássio, a gente coloca só o que precisa. Assim como outras empresas mais sérias no mercado. Mas, infelizmente, tem gente que baixar além do que pode. Sim. Aí é errado, porque não vai ter o resultado que precisa. E é o problema, eu vejo que acaba queimando uma tecnologia que é promissora, que é real, que atende a necessidade, acaba queimando essa tecnologia. Que nem a questão de pulverização com um drone, né? Eu vejo muita empresa aí, Deus que me livre, né? É melhor nem entrar no mérito, mas
queimando a tecnologia que é Sim. promissora, né? E assim, resultados práticos também, né, com relação à produtividade. Você já, eu vou falar da pesquisa que nós estamos conduzindo, né? Para você que não sabe, querido amigo cafeicultor, eu mais alguns profissionais aqui, né, da região, a gente aceitou, né, a missão de fazer uma pesquisa aqui com o pessoal da AgroCP para validação da tecnologia, né, aqui na região. E os resultados preliminares são excelentes, né? Crescimento, como o Vinícius disse aqui, né, no primeiro ano da pesquisa a gente viu aí 1,8 internódio a mais por planta, que isso aí no final das contas, né, vai render aí pelo menos 5 sacas por hectare a mais, além, já no primeiro ano, né, do grão que já estava formado no pé de café, a gente ter conseguido uma relação menor. Eu não recordo, 7,2 para dar uma saca. E 6,8. 6,8. Né? Então, uma diferença aí de 5%, né, já na primeira aplicação. Então, mostrando que nos resultados preliminares, né, pode usar sem susto, né, sem medo. Agora você gostou, né? Pois é, né? Mas dá para dentro, né? Claro que tudo a gente fazendo, até o adubo líquido, né? Que eu até comentei num dos vídeos aí, que é outra coisa, né? Se você posicionar direito, do jeito que precisa, a dose correta, ele vai resolver, né? Então é tudo questão de dosagem, dose correta, certinho. Mas, né, eu tenho essa experiência do experimento lá que a gente está conduzindo, de ter um incremento, sim. Mas e vocês aí, pela experiência que vocês já têm, né, a área que vocês andam, né, que vocês visitam, os clientes que vocês têm, qual é um percentual aí médio de incremento de produtividade? Também, né, não adianta a gente produzir bem num ano e outro ano, né, sim. Tem alguma coisa assim? A gente, mesmo forma que você está fazendo pesquisa, a gente tem os ProNutris, são campos que nós mesmos montamos, né, com muito respeito, com muita seriedade, com a verdade, com o resultado que tem que realmente está acontecendo na lavoura. E essa questão de rendimento de 5%, que você fez lá, que deu no seu 5,5%, eu sei, eu fiz a conta um dia, a gente tem encontrado no mínimo isso aí. Então a gente encontra 5, 6, 7% de rendimento quando a gente faz esses campos lá da lado, sabe? E clientes que já estão usando, o que a gente tem notado a acidificação cai muito. Então, depois que o produtor consegue corrigir o solo, lógico que a gente não vai corrigir o solo com orgânico mineral. Depois que aquele solo já está corrigido, ele usa muito menos calcário para frente, porque ele acidifica, o orgânico mineral praticamente não acidifica. A questão das análises, as análises de solo, de folha, o potássio tende, como ele não lixivia, ele tem sobrado mais. Então a gente tira a análise de solo, depois de um certo tempo que o produtor está usando, a gente tira a análise de solo e o potássio continua alto, não, assim, né, no nível adequado, que a gente não precisa ficar jogando formulações com potássio. Então isso economiza para o produtor. Fósforo também, além do fósforo ser protegido, né, que a gente mencionou, o que consegue ainda melhorar um pouco a prender aquele fósforo que está preso no solo, né, são ácidos úmicos e fulcros, micro-organismos. Então o fósforo também chega a estabilizar. Então a gente consegue, na verdade, Michel, a palavra é equilíbrio. Consegue equilibrar a lavoura. E na agricultura não é quantidade, né, é equilíbrio, tudo é equilíbrio. Então isso é o que a gente tem visto. Rendimento de frutos, uma binaridade que está cada vez menos acentuada. Então o produtor, não é que ele aumenta demais a produtividade, mas ele aumenta os anos de baixa. Então com isso eu tenho uma produção média mais alta e menos, eu produzo 70 sacas por hectare no ano e produzo 10 no ano seguinte. Com esse equilíbrio de fornecimento, a gente consegue um equilíbrio melhor e uma produtividade melhor. Uma questão que o Júnior mencionou ali, quando a gente faz o adubo químico, né, as 3 adubações lá, aquele processo de solubilizar tudo e a planta pegar tudo que pode, eu dou uma desequilibrada, né? Vai ter um pico de absorção, né? Isso é muito importante a gente falar. E gera estresse, né? Demais. Gera estresse. Eu faço adubação, solubiliza de uma vez, a planta pega tudo que pode pegar de uma vez. Daqui a pouco choveu, deu lá, igual o João falou, às vezes chove 100 milímetros em 2 dias, ou até menos, e aquele nutriente vai embora, ou seja, a planta passa por um período de muita quantidade de nitrogênio, absorção alta, e baixa ao mesmo tempo e fome, né? Eu tô cheio e tô com fome, tô cheio e com fome. Desequilibra demais a planta, a entrada de doença é maior,
esse momento que principalmente na nossa região muito alta aqui, esse momento que dá o pico de nitrogênio, entra mais foma, entra mais bactéria, com a adubação mineral, por ele ficar os minerais ficarem protegidos, ligados na matriz orgânica, né? E ele vai liberando de forma mais gradual, essa é a ideia, eu tenho um fornecimento desses nutrientes mais equilibrado, então eu não gero esses picos. A planta está sempre crescendo, não passa fome, porque a liberação é gradual, então eu consigo ter, além de produtividade, uma sanidade melhor. Ótimo. Só complementando o Vinícius, igual ele falou muito bem, nesse pico, abre porta de entrada para a fome, fica mais suscetível à fome, e quando libera tudo de uma vez, tem a hora que ele vai estar mais baixo. É onde fica suscetível para quem? Para ferrugem também. Então, igual o Vinícius falou muito bem aqui, o organomineral consegue fazer esse balanço nutricional, essa liberação controlada. Eu costumo até falar, brincando com as pessoas quando estou falando, né? A gente não come no café da manhã, o café da manhã, o almoço e a janta, que a gente não dá conta. Não dá conta. É dividido espaçado. O organomineral também consegue fazer essa liberação controlada para que a planta consiga absorver de acordo com o desenvolvimento dela. Resumindo, assim, de organomineral, o que o organomineral faz? A gente não inventou a roda, não. A gente faz o que a planta, a gente pegou o que a planta já faz. Né? Se for numa mata, ela libera, cai a folha, aquela folha se mineraliza, né, vira nutriente. E o que ajuda a ter eficiência? Ninguém aduba uma mata e ela está sempre verdinha, não tem falta de nada. Porque o que ajuda na eficiência alta, mesmo tendo poucos nutrientes, o que ajuda a alta eficiência, aqueles poucos nutrientes que estão ali, são micro-organismos e matéria orgânica. É exatamente o que a gente faz com o organomineral. A gente tem uma afinidade, vamos dizer assim, a gente faz o que a planta já faz. O que a natureza já faz é o que a gente faz no organomineral. E outra coisa, só para poder finalizar aqui esse raciocínio, é uma coisa que a gente sempre fala quando a gente está falando de nutrição de plantas de solo, que é o que é? É construção de perfil de solo. E o organomineral é imprescindível quando a gente está falando de perfil de solo de construção, por causa justamente do que o Vinícius falou, dessa questão de proporcionar um ambiente favorável para o desenvolvimento do micro-organismo, condicionar esse solo. Então, eu acho que todos esses benefícios aí é muito claro do organomineral e principalmente o quê? Perfil de solo, construção de perfil de solo. O organomineral é fundamental quando a gente está querendo chegar nesse resultado. Você falando em questão de perfil de solo, uma das coisas que muita gente fala, e tem muita gente que tem dúvida com relação a isso, né? Mas antes de falar isso, né, você aí, querido amigo cafeicultor, deixe seu comentário para nós, né, coloca aí, você já fez, qual fertilizante você usa nas adubações, já fez adubação com algum tipo de organomineral? Deixa aí nos comentários. E uma outra coisa, já vou fazer o convite que antes de fazer a pergunta, né, nós estamos com o GaiaCast, já tinha conversado isso com o Vinícius algumas vezes, né, de trazer vocês, né, para a gente bater um papo mais amplo aí sobre o organomineral dentro do nosso podcast, né, que a gente vai ter mais tempo para falar, né, dentro do podcast o tempo é o que menos importamos, né, então pode durar 1 hora, 2, 3, né, então dá para a gente falar mais. Mas a pergunta que eu quero fazer e vou fazer, né, né, com relação à matéria orgânica mesmo, solos pobres em matéria orgânica, eu usando organomineral, eu vou aumentar o teor de matéria orgânica? Muita gente usa isso aí como ferramenta de venda, né? E aí, é mito, é verdade? O que é? O que você tem a me dizer, Júnior, sobre essa questão? Vamos lá, vamos esclarecer. Igual eu falei no início ali, você não vai ter um aumento da CTC do seu solo de forma generalizada, porque a gente sabe que a matéria orgânica vai... Como é que a gente consegue aumentar essa matéria orgânica? É manejo de solo, é manejo cultural, e não é de um dia para outro. É questão de anos, que a gente consegue aumentar ali 0,5%, 1%, isso com um manejo muito bom. Quando a gente fala de fertilizante organomineral e CTC, a gente consegue fazer o quê, Michel? O aumento da CTC localizada. A gente concentra, quando a gente pega o tamanho de área, a gente bota, por exemplo, 300 gramas, 400 gramas de um composto orgânico, vamos botar ali um raio de 20 centímetros. Quando você extrapola para 1 hectare, isso é muita coisa. Mas ali você faz o quê? O aumento da CTC é onde você colocou o fertilizante. O aumento da CTC localizada, envolto desse nutriente. Então, de maneira simples, você faz só o aumento da CTC em volta daquele nutriente. Você não está aumentando a caixa do solo, mas sim onde você está colocando ali. Que é o aumento da CTC, trazendo os benefícios, por exemplo, diminuir a lixiviação do potássio, por exemplo. Ótimo. Mas falar que a gente vai utilizar organomineral, vou sair da CTC de 8 para 10, não. Não, isso é mito. Então, pois é. Então,
fique observando essas coisas, essas falas aqui, né, para você tirar as conclusões aí quando aparecer alguém na sua porta, né, querendo oferecer um milagre, né? E, infelizmente tem muito disso, né, Vinícius? Tanto a gente não usa esse argumento para lavouras tem matéria orgânica baixa, né? A gente não vai aumentar essa matéria orgânica, mas sim ela localizada para proteger o nutriente. Em regiões com matéria orgânica muito alta também, às vezes tem a dúvida de, então se eu já tenho matéria orgânica alta, eu não preciso de orgânico mineral. Aí, mais uma vez, a gente não está fornecendo matéria orgânica, está simplesmente protegendo minerais com matéria orgânica. Matriz orgânica. Justamente, a gente está condicionando melhor esse solo. E outra, quando a gente pega solos arenosos, solos com CTC mais baixa, com teor de argila mais baixa, a gente consegue ainda ver mais ainda o efeito dessa CTC localizado, diferencial. Consegue entregar um resultado maior ainda. Ótimo. Vamos ficando por aqui, porque senão, né, o nosso vídeo aqui vai ficar com 1 hora de duração, né? O bate-papo tá gostoso, tá bom. É informativo, né? Eu espero, querido amigo cafeicultor, que você tenha gostado desse bate-papo. Vou agradecer aqui o Vinícius, né, o Júnior, por ter cedido, né, esse tempo aqui para a gente bater esse papo, né, a respeito aí da tecnologia, que é uma tecnologia promissora que veio para ficar, e a tendência, né, como a gente vê, como a gente conversa bastante aqui às vezes, é de aumentar, né, o uso dessa tecnologia. E como eu disse, é uma tecnologia promissora, mas ainda existem muitas dúvidas, principalmente por parte de nós técnicos, né, que estamos aí no dia a dia nos posicionamentos, né, nas consultorias, né, mas com a contribuição, né, da ciência, a gente vai sanando essas dúvidas e tendo mais segurança para fazer os posicionamentos usando essa tecnologia. Nós que te agradecemos mais uma vez pela oportunidade, aceito o convite lá do GaiaCast, e lá no GaiaCast, tudo que a gente fala aqui, como eu disse no início, a CP tem uma preocupação muito grande em validar tudo que a gente fala. Então lá a gente pode levar todas as pesquisas, porque para tudo que nós falamos aqui tem pesquisa provando. Então lá a gente mostra também as pesquisas. Mata a cobra e mostra o pau. É isso aí. É isso aí. Michel, muito obrigado pelo convite, foi um prazer estar com você aqui hoje. O convite do podcast está aceito também, e eu acho muito importante ter esse momento aqui, para poder esclarecer as dúvidas dos técnicos, igual você, os consultores, e também do nosso amigo produtor. E eu acho que o papel da CP hoje está muito nisso, de levar informação e trazer ferramenta para poder agregar para a nossa cafeicultura. Ótimo, gente. Obrigadão, Júnior. Obrigado. Valeu, tá? Até a próxima, viu? Vinícius, obrigado. Então, querido amigo cafeicultor, nós vamos ficando por aqui, mas na semana que vem nós teremos um outro bate-papo. Mas antes do tchau, né? Mais uma vez, se inscreva no nosso canal, marque as notificações, curta o vídeo, ó, faz uma diferença esse joinha que você dá pra gente aí. Então, não deixa de fazer isso aí, ó. É fácil, só clicar aí no joinha, tá tudo resolvido. E também, né, como eu já te pedi, comente, né, como tá aí sua adubação, que tipo de fertilizante você tem usado, e também compartilhe esse conteúdo com mais amantes do café como você e nós aqui somos, né? E agora sim, tchau, tchau, e até a próxima semana, se Deus quiser. Grande abraço.